Oi, oi, para você que está vendo esse vídeo. Ele faz parte da nossa classe de líderes da Escola Bíblica Mobile, aqui da Catedral do Caminho, em Belém do Pará. E hoje nós vamos conversar aqui sobre a lição número 6 desse material, que fala sobre as últimas duas fases da célula, que é a fase do treinamento e a fase da multiplicação. Nós já caminhamos até aqui falando das outras fases. E para começar essa aula, esse estudo, eu quero lembrar um pouco sobre a questão das fases. Nós trabalhamos com um modelo de que cada célula passa por 5 fases: evangelismo, comunhão, discipulado, treinamento e multiplicação, sendo que o discipulado permanece até a multiplicação da célula, ele não para, né? Nós temos uma estimativa de tempo dessas fases. Quando a célula começa, ela já começa na fase do evangelismo e ela vai ficar de 4 a 8 semanas, ou seja, 2 meses, na fase do evangelismo. Depois a fase da comunhão, que também dura 2 meses, a fase do discipulado, que dura de 4 a 16 semanas, até 4 meses, né? Depois entra a fase do treinamento, que nós vamos estudar hoje, que é de 4 a 8 semanas, 2 meses, e a fase da multiplicação, que é 1 mês, totalizando 11 meses. Então, nós concluímos que a célula que vive as 5 fases e aplica o manual das fases, dentro de 11 meses, ou praticamente 1 ano, aí, né, considerando alguma semana que possa não ter célula, ela vai multiplicar de uma forma saudável pelo menos uma vez no ano. Para falar sobre a fase do treinamento, a gente precisa entender que a célula vai entrar nessa fase depois de 8 meses que ela já existe, porque ela já passou 2 meses no evangelismo, 2 meses na comunhão e 4 meses no discipulado. Então, no início do 9º mês dessa célula, começa a fase do treinamento. O líder vai virar o relógio, virar o ponteiro lá, vai mudar a decoração da célula, vai colocar um novo cartaz e vai comunicar a todas as pessoas que agora nós estamos entrando na fase do treinamento. O que determina que eu devo entrar na fase do treinamento? Eu posso entrar na fase do treinamento se eu concluir a fase do discipulado com êxito, com sucesso. E essa fase é concluída a partir do momento que as pessoas que eu discipulei dentro do plano de discipulado, elas responderam a esse discipulado e estão verdadeiramente vivendo como discípulos de Jesus. Alguns sinais podem ser avaliados. Por exemplo, essa pessoa vem aos cultos, ela já está na escola de discípulos ou até mesmo na escola de líderes. Ela mudou o seu jeito de falar, de se comportar, de se vestir. Ela recebeu o batismo com o Espírito Santo. Enfim, você vai reconhecer ali um discípulo de Jesus. Pode acontecer que nem todas as pessoas que entraram no plano de discipulado estarão prontas, né? Vamos colocar entre aspas essa palavra, prontas para entrar num treinamento. Mas se houver 1, 2 ou 3 que já podem começar a ser treinadas, então você pode passar para a fase do treinamento sem medo, com segurança, porque significa que você concluiu a fase do discipulado com êxito. A fase do treinamento é a fase que você vai transformar esse discípulo de Jesus, que até então você estava ensinando ele apenas como seguir Jesus, agora você vai ensinar ele também a seguir Jesus sendo um líder. Você vai começar a forjar o caráter dessa pessoa para liderar, para também ser um discipulador, para também ser um evangelista. Então, o discipulado que você vinha fazendo durante esses 4 meses, ele vai evoluir, como a gente já viu na lição anterior. Ele vai evoluir para aquilo que nós chamamos de discipulado de liderança, que é o momento em que, além de ensinar os princípios da vida cristã, você vai ensinar os princípios da liderança cristã, do caráter do líder. Então, segue o discipulado e começa o treinamento. Se o líder preferir, ele pode até comunicar para a célula quem são as pessoas que vão entrar nesse treinamento.
Alguns lugares, algumas igrejas até chamam essas pessoas de colaboradores. É como se elas estivessem de uma maneira interina fazendo parte da base. Elas podem até começar a participar das reuniões das bases, para elas verem como é que funcionam os bastidores, né, da organização da célula, para elas participarem das decisões, e elas vão começar a ser treinadas dentro de um modelo na vida da célula, que é o que nós vamos conversar agora, o manual da fase do treinamento. O que exatamente acontece nessa fase? O que acontece com essas pessoas que estão sendo treinadas? A primeira coisa é a escola de líderes. Essas pessoas precisam ingressar na escola de líderes. Na nossa igreja, graças a Deus, nós temos um modelo da escola bíblica Mobile, onde o aluno pode entrar a qualquer momento na classe. Por exemplo, ele poderia entrar hoje na lição número 6, ele vai estudar das 6 até o final do curso, e depois com a próxima turma ele vai fazer da lição número 1 até a lição número 5. Lembrando que essa pessoa só pode participar da escola de líderes se ela já concluiu o curso de discípulos, que dura 1 ano, né? É fundamental você colocar essa pessoa na classe de líderes, porque lá ela vai ter a teoria, né? Ela vai aprender a parte teórica da visão celular, da vida do líder, de como faz uma reunião de célula. E aí você tem que aproveitar esse conteúdo que essa pessoa está tendo na escola de líderes para abrir oportunidades para que ela possa praticar isso na célula, na vida da célula. Porque você não pode pensar que você vai jogar alguém na escola de líderes e que essa pessoa vai sair de lá formada. O líder, ele é formado na célula. A célula é uma fábrica de líderes. Então é fundamental você ajustar, você conectar o que esse líder em treinamento está aprendendo na escola de líderes com aquilo que ele pode fazer junto com você, ou na célula, ou pela célula. Você vai conectando o conteúdo da escola de líderes. Assim, esse treinamento vai ficar bem dinâmico e eficaz. Outra coisa são as funções. Se você está na fase do treinamento e tem pessoas sendo treinadas, você precisa delegar funções para essas pessoas. Você precisa designar elas para alguma função, para que elas realmente possam agir, para que elas possam fazer. Célula é igual dirigir, igual andar de bicicleta, né? A pessoa aprende fazendo. Então, o líder ele tem que ter essa mente liberta, né? Eu vou usar essa palavra, para abrir espaço para aquela pessoa que está sendo treinada trabalhar na célula. Muitas células empacam, não concluem com êxito a fase do treinamento, porque o líder tem medo de deixar a pessoa trabalhar, de deixar a pessoa orar, de deixar a pessoa dar um estudo, de deixar a pessoa fazer uma dinâmica, né? Então, deixa essa pessoa fazer. É fazendo que ela vai se tornar um líder padrão e vai aprender a fazer. Então, nós temos aquele ditado, né? Primeiro você faz e a pessoa observa, depois você faz junto com ela e depois ela faz e você observa. Até que você sinta que existe segurança ali, maturidade, para que ela possa realmente vir a ser um líder ou um membro de uma base, de uma célula. E sempre dê um feedback de todas as funções que você colocar essa pessoa, dê um retorno, se foi bom, se foi satisfatório, o que pode ser melhorado, né? Sempre falando isso com muito amor, com muita ética, com muito respeito, mas é importantíssimo ter um feedback. Você precisa trabalhar com feedback sempre, né? O feedback, para quem não sabe, é o retorno, né? A pessoa vai dar um estudo na célula e você vai dizer, olha, ontem você deu estudo, foi bom aqui, esse ponto foi um ponto positivo, mas você pode melhorar aqui, eu sei que você pode fazer melhor nessa parte aqui. Então é sempre dar um retorno, um feedback para essa pessoa. Outra coisa é a vida desse líder em treinamento na igreja. Você precisa motivar, você precisa impulsionar a vida desse líder dentro das atividades da igreja. Não basta você treinar ele apenas na célula. Você precisa conectar esse líder com a igreja. Por quê?
Se o treinamento der certo, logo ele vai fazer parte da base de uma célula ou será um líder de célula. Então ele vai fazer parte da liderança da igreja. Ele vai fazer parte de uma liderança que compõe todos os líderes de célula, todos os supervisores, os pastores, os diáconos. Então ele precisa entender que ele está dentro dessa grande família que é a igreja toda, não somente a célula. Né? Então você precisa trazer ele para o culto de liderança, trazer ele para a escola bíblica, trazer ele para o culto do domingo, né? Conectar ele talvez até com outros departamentos que você possa perceber que ele tem aptidão. Por exemplo, se ele é um instrumentista, tem uma voz boa para cantar, coloca ele no coral, coloca ele participar do musical, coloca ele dançar, para que ele possa realmente ter essa vivência dentro da igreja. E isso é importante também porque vai trazendo uma aliança, uma solidez, uma comunhão, né, entre esse futuro líder com toda a congregação, né, e vai trazendo uma estabilidade para essa futura liderança que ele vai ter. Depois da fase do treinamento, se você concluiu com êxito, né, essas pessoas que você treinou, elas realmente responderam ao treinamento e tiveram bons resultados, você vê que elas estão preparadas, estão apaixonadas por Deus, pela visão, elas têm o desejo manifesto de estar na base de uma célula, de liderar uma célula, elas têm capacidade, têm aptidão, você reconhece nelas o caráter de um servo, de um líder. Você vê que elas desenvolveram habilidades, desenvolveram o coração de um líder, então você vai passar para a fase da multiplicação, porque você tem líderes ou uma futura base, um futuro anfitrião pronto para multiplicar. Como nós sempre falamos, nós não multiplicamos apenas células, nós multiplicamos líderes. Então você só pode passar para a fase da multiplicação, obviamente, se você tiver um futuro líder preparado para assumir a célula. E quando eu digo líder, inclui também a base e o anfitrião. A fase da multiplicação é aquela fase que, na verdade, é a consequência das outras 4 fases. Se você fez a fase do evangelismo, da comunhão, do discipulado e do treinamento com êxito, seguindo todos os passos, inevitavelmente você vai chegar na fase da multiplicação, que é o último mês dessa célula. É o momento que a célula vai começar a se preparar para realmente multiplicar. Né? Uma parte dessa célula vai para uma nova casa e a outra parte vai continuar na casa onde a célula está agora. Então a primeira coisa é definir entre essas pessoas que você treinou a nova base. Né? Lembrando sempre que, em via de regra, quem vai para a nova casa é o líder atual. O líder que estava liderando agora vai para a nova casa. E o líder que foi treinado na fase do treinamento, ele vai ficar na célula que já existe, nessa célula que já está aí nessa casa. Por quê? Porque como ele vai liderar pela primeira vez, é mais fácil ele liderar nessa célula que já existe. Porque ele já conhece o anfitrião, as pessoas já conhecem ele, né? Ele já está num lugar, uma zona de segurança. Então, ele fica nessa célula que já existe e o líder atual, ele vai para a nova casa, porque ele já tem mais experiência, ele já fez isso, ele já abriu uma célula do zero, né? Já abriu uma célula nova. Então, é mais fácil ele conseguir erguer uma nova célula do que o futuro líder que acabou de ser treinado. É sempre importante lembrar que quando a gente fala de treinamento, a gente não está treinando apenas líder de célula, a gente está treinando liderança de célula. Então a gente precisa, durante a fase do treinamento, reconhecer quem vai estar na base, quem vai ser o futuro anfitrião, despertar no coração de alguém o desejo de abrir a sua casa para uma nova célula. Né? Depois, o segundo passo da fase da multiplicação é definir uma data para a multiplicação. Você vai fazer essa multiplicação na casa da célula, né? Aquele momento que tem uma festa, que tem as recordações, os vídeos, aquele chororô, e depois você vai fazer a consagração dessa multiplicação no culto da sua rede, no culto na igreja, onde o pastor titular vai ungir os novos líderes, né? Ungir o novo anfitrião. Então, você precisa programar essas 2 datas, o momento que a multiplicação vai acontecer na casa e o momento que a multiplicação vai acontecer na igreja. Antes de você começar a nova célula, na nova casa, que agora ficou à disposição para a célula, você precisa fazer uma coisa que nós chamamos de mapeamento espiritual.
Esse mapeamento espiritual, ele varia muito de igreja para igreja, de lugar para lugar, né? Mas nós aqui na nossa igreja, na Catedral do Caminho, nós temos um padrão que é basicamente você passar uma semana ou um mês, né, aquele mês da multiplicação, num propósito de oração, de jejum. Você vai fazer orações lá nessa casa onde vai ser a célula, você vai ungir com óleo aquela casa, todas as entradas, todas as saídas, as portas, as janelas, os portões, né? Você vai orar naquela casa conquistando o território e também você vai marcar um dia para fazer uma oração no quarteirão, onde você e a sua célula vão sair jogando óleo nas ruas, ungindo aquele lugar, né, orando pelos pontos específicos, de repente ali próximo possa ter um bar, possa ter uma boca de fumo, né, possa ter um motel, possa ter pessoas doentes. Então você vai mapeando este local, né, pedindo a proteção de Deus, invocando os anjos, expulsando demônios, né, aquele momento de guerra para conquistar território no mundo espiritual mesmo. E uma coisa que você pode fazer também durante a fase da multiplicação são as células embrião. A célula embrião é um experimento. Antes de fazer a multiplicação oficial lá para essa nova casa, você faz alguns experimentos com essa nova base, com esse futuro líder, até separando, né, a célula. Você pode fazer na casa onde você está, se tiver um pátio, tiver uma garagem, tiver uma sala, fazer 2 células simultâneas, né? Fazer um laboratório, fazer uma experiência de célula antes da multiplicação. É isso que é a célula embrião. Você distribui o grupo da célula em 2 e faz 2 células, né, para aquele líder, aquele futuro líder, ter essa experiência de fazer uma célula antes ainda da multiplicação, né, de passar por essa experiência, bater aquele friozinho na barriga e tal, e depois se encontram os 2 grupos e fazem aquele retorno também, compartilha como é que foi a experiência. Isso é muito importante. Então, com a lição número 6, que é a fase do treinamento e a fase da multiplicação, nós encerramos uma parte importante desse curso, que é a parte onde nós falamos sobre as fases das células. Recapitulando, as 5 fases de uma célula são evangelismo 2 meses, comunhão 2 meses, discipulado 4 meses, treinamento 2 meses e multiplicação 1 mês, totalizando 11 meses. Se tudo der certo e aquela célula trabalhar do modo que tem que trabalhar, nós acreditamos que dentro de 11 meses, contando um mês aí, janeiro ou dezembro de férias, né, você vai multiplicar a célula. Então nós concluímos que uma célula saudável multiplica pelo menos uma vez no ano. Após a multiplicação, a célula que saiu, né, que foi para a nova casa, e a célula que ficou, as duas recomeçam as fases, desde o evangelismo novamente, aplicando todos os passos de cada fase, fazendo tudo novamente para que as duas multipliquem daqui a um ano novamente. Depois desse vídeo, eu vou colocar aqui no nosso ambiente virtual para os alunos do curso um quiz, um questionário com algumas perguntas para você refrescar sua memória sobre essa questão das fases. Então você vai responder aqui online pelo Google Docs, pelo formulário do Google, e ele já vai contabilizar as suas respostas, eu vou receber aqui, e também vai contabilizar os pontos que você fez, se você acertou ou se você errou. Ok? Se você não é aluno, mas está assistindo esse vídeo e tem interesse de conhecer o nosso material, conhecer o nosso curso, você pode deixar um comentário aqui nesse vídeo. Deus abençoe a todos, até a nossa próxima aula.